Olá, alunos e alunas. Nessa unidade 3, nós trabalharemos a teoria, a prática e formação docente. Nesta unidade, nós estudaremos a praxis educativa contemporânea. E o objetivo dela é de explicitar o sentido e a tarefa da filosofia da educação para a formação do educador, em que a filosofia poderá nos ajudar a entender o fenômeno da educação. Desejo a vocês bons estudos. Bom, antes de nós falarmos sobre a praxis pedagógica propriamente dita, nós precisamos compreender quem são os sujeitos da praxis pedagógica. Como está sendo trabalhado a praxis pedagógica de uma maneira mais condutente, quando nós falamos em um ensino-aprendizado significativo. Então, a filosofia da praxis, como uma filosofia disposta a realizar um processo de transformação do mundo, mediada pelo exercício consciente da crítica. Ou seja, a filosofia da praxis, essa filosofia do questionamento, da crítica, da reflexão, ela vem enquanto forma, uma perspectiva de transformação do mundo, transformação dessas ideologias, uma ressignificação do conhecimento e um exercício constante, um exercício constante de uma crítica, um exercício constante que requer um objetivo. E esse objetivo, quem vai construir e onde vai ser construído, se dá na própria relação, dentro do ambiente escolar. Então, a praxis, na perspectiva de Marx, só pode ser compreendida como uma atitude de transformação do mundo, na medida em que os indivíduos que a ela se refere e a defendem refletem a filosofia no contexto histórico e político. Então, a praxis ela está envolvida em 3 elementos que nós podemos estar apontando, como esse contexto histórico e político do social e a própria atitude filosófica, a própria atitude de reflexão da filosofia, da reflexão desse próprio contexto histórico e político. Então, ela só pode ser compreendida como transformadora do mundo se houver esses 3 elementos, o ato, a atitude filosófica de reflexão, o contexto histórico e político dentro do social. Então, essa transformação ela só vai acontecer se nós fizermos o uso dessa praxis para a transformação realmente, se for uma praxis para o questionamento, um questionamento crítico do contexto histórico e social. Então, a praxis ela é entendida como uma atividade prática humana a um só tempo, subjetivo e objetivo, ideal e real, espiritual e material, que desemboca na transformação prática efetiva do mundo do homem. Portanto, trata-se de apenas transformar sua consciência, mas também as relações e instituições sociais que condicionam sua consciência e sua subjetividade. Ou seja, a praxis ela não vai somente transformar as relações internas, a relação interior, do modo, por exemplo, de modo de conduzir uma aula dentro de uma determinada disciplina em determinada turma, mas sim uma relação que vai transformar as próprias instituições sociais, que vai questionar essas instituições sociais que condicionam a nossa mente, que condicionam a nossa subjetividade, que condiciona a nossa prática humana. Então, ela vai para além, ela transcende esse ambiente, o ambiente escolar. Ela vai realmente fazer com que seja um ato crítico de questionamento, crítico e de questionamento desse ideal, do que seria o ideal, e o objetivo dentro da nossa sociedade. Então, a função social da praxis é o ponto fundamental na compreensão da praxis como categoria central. Então, qual é a função da praxis? Quais são os objetivos que eu, enquanto educador, estou construindo para a efetivação de uma praxis reflexiva, uma praxis crítica, uma praxis emancipatória? Qual seria, então, essa minha compreensão enquanto categoria central? Ela se refere como a própria razão de ser de uma filosofia, que se propõe à luta política das classes populares, visto que denuncia a negação da essência humana no contexto do capitalismo. Então, essa filosofia da praxis, ela acaba, nós podemos percebê-la nas próprias lutas sociais, nas próprias lutas de classe, por exemplo, dos movimentos sociais. São construções de conhecimentos que vão para além do conhecimento
do conhecimento escolar, né, ou da educação formal, né? São construção de conhecimentos, de novos conhecimentos, que vão ressignificar o próprio conhecimento escolar e vai fazer com que seja aprendido na própria luta, na própria resistência, que tanto o capitalismo ele vem negando, né? Então ele nega, se nós observarmos o próprio contexto da educação positivista, ele nega, né, esses conhecimentos que são construídos a partir das lutas sociais. E a filosofia da praxis, não. A filosofia da praxis ela vai dizer que sem a luta, né, sem a luta não há uma transformação do social, não há uma emancipação das classes, né? E essa luta, né, toda essa ideia de que a educação ela é transformadora, ela precisa estar inserida também nos conteúdos, nessa relação dos conteúdos curriculares, né, que estão aí sendo trabalhados nas escolas brasileiras. Então, nós vamos observar, por exemplo, que o currículo ele vai ser questionado, não é mais um currículo fechado, um currículo imutável, muito pelo contrário, ele é um currículo aberto, um currículo flexível, que precisa sim estar dialogando com os outros tipos de conhecimento que nascem e se transformam dentro das lutas sociais. Assim, na condição de filosofia crítica, ela interpreta o mundo social dos homens e implanta uma categoria filosófica para nele atuar, ou seja, a prática. Nós vamos observar que a prática, sem a teoria, ela não possui uma finalidade concreta, assim como a teoria sem a prática também não possui uma finalidade concreta. Então, ela vai interpretar o mundo social, né, a partir de uma visão da praxis, a partir da visão da praxis transformadora. Então, ela interpreta, ela questiona, ela critica, mas também ressignifica, busca meios, né, ações e proposições para a transformação do social, transformação da realidade, nesse sentido da realidade educacional brasileira. Dessa forma, o exercício da praxis educativa viabiliza a necessária aproximação entre o universal e o particular, entre o objetivo e o subjetivo, o sujeito e o objeto, e principalmente a teoria e a prática. Ou seja, né, nós não podemos desvincular a teoria da prática, assim como a prática da teoria. Uma não existe sem a outra, então precisa ser uma aproximação entre ambas para que se possa compreender o todo articulado. Se existem as problemáticas educacionais, se existem as desigualdades sociais, eles possuem uma base. Que tipo de base é essa? Será que é o contexto na qual estamos inseridos? Esse contexto capitalista de produção mão de obra? Qual é esse contexto das desigualdades e como elas aparecem no nosso ambiente escolar? Será que elas aparecem da mesma forma que se apresenta na sociedade macro como um todo? Assim, a praxis ela permite a passagem da consciência ingênua, desorganizada e burguesa para uma consciência de caráter e rumos filosóficos. Nós não estaremos mais trabalhando, a praxis ela não percebe a construção da prática ser uma crítica reflexiva, ser uma construção filosófica. Né? A prática ela possui um objetivo, ela possui um caminho, e esse caminho, né, ele é embutido de ideologias. O professor, quando ele seleciona um conteúdo da disciplina e como ele vai trabalhar esse conteúdo da disciplina, ele possui aí diferentes reflexões, né? Ele faz várias reflexões para poder alcançar o objetivo final, que é o objetivo do aprendizado do aluno. Como ele foi construído, esse caminho, né, esse ato filosófico de reflexão, isso já vai ser uma construção do próprio professor com a sua própria relação com os alunos. A praxis é uma atividade material do homem social. Então, a praxis é uma atividade que produz historicamente a unidade entre o homem e o mundo, entre a matéria e o espírito, entre a teoria e a prática e entre o sujeito e o objeto. Da mesma forma, sendo histórica e social, ela se apresenta em formas diferentes e em saberes diferentes, né? A prática ela não é uma prática somente dentro do ambiente escolar, é uma prática no trabalho, né? Uma prática na arte, na política, na educação. Dependendo de onde nós estamos inseridos enquanto seres humanos, possui relações sociais, né? Relações dentro do trabalho, na família, na educação, essa prática ela vai sendo remodelada, né? Ela vai sendo construída ao longo de todo o processo. Então é na praxis e pela praxis que o homem, enquanto ser social, ele transforma seu meio.
e se autotransforma, se recria, ou seja, na luta pela sobrevivência, o homem transforma as suas condições sociais da vida, que é ao mesmo tempo autocriação e criação coletiva de si mesmo. Então a praxis ela não vê somente a transformação do meio, mas ela percebe sobretudo a transformação individual, a autotransformação. Então, se o professor ele observa, ele entende, né, que a educação brasileira é uma educação que ela precisa ser revista, né, isso é porque ele já fez, ele conseguiu fazer uma reflexão interna do seu papel enquanto professor e da relação que a educação, de uma maneira geral, possui na sua própria vida, a relação da educação com a sua própria vida e com a vida dos seus alunos. Então, ele faz essa reflexão interna e leva para o ambiente externo, questionando e reivindicando melhorias de condições, condições de salário, condições de estrutura, né, dos quadros de professores, ou então da própria estrutura das escolas, né, reivindicando, por exemplo, que as políticas educacionais elas sejam realmente implementadas. Então, tudo isso ele incorpora nessa ideia, nessa ideia da praxis, né, da praxis enquanto um ato filosófico de reflexão. Teoria e prática são elementos interligados, interdependentes. Ambas são necessárias e se complementam através da praxis. O sentido de uma está na relação com a outra. A praxis sem a teoria, desprovida da reflexão filosófica, se constitui uma atividade cega e repetitiva. A teoria, seu substrato da prática transformadora, se constitui num vazio lógico abstrato. Ou seja, na educação bancária, naquela educação tradicional, não existia essa relação entre teoria e prática, né? Na verdade, a prática ela era um condicionante. A relação do aluno com o conteúdo, né, é uma relação meramente fictícia. O aluno ele não vê a importância daquele conteúdo para a sua vida. Então, era como se não existisse uma reflexão filosófica e tudo seria por base da repetição. Seria uma repetição conformismo, uma repetição para a manutenção de uma ideologia que era uma ideologia do dominante. A teoria sem a prática ela ainda existe, assim como a prática e a teoria, a relação delas duas também é intrínseca, né? É necessária. Então, Paulo Freire ele traz a ideia de uma pedagogia libertadora. Então, Paulo Freire ele dizia que a leitura de mundo ele transcende, ele vai para além da leitura das palavras. Então, ele via que a educação ela precisaria ser humanizadora, né? Seria uma educação das relações sociais, teria que ser dialógica, ou seja, teria que ser uma educação questionadora, uma educação que fosse para a construção de conhecimento, né, construção e reconstrução de conhecimento. Teria que ser uma educação problematizadora e não somente problematizadora dos princípios educacionais, problematizadora das questões mais macrosociais. E a educação é para conscientização também, né? A educação enquanto conscientizadora dos problemas sociais, das mazelas sociais, conscientizadora, né, dos princípios educativos. Além de mais, a educação teria que ser para a emancipação crítica, emancipação intelectual, para além daquilo que o capital sempre posiciona, né, que é uma emancipação de mercado, uma emancipação do trabalho. Então, para Paulo Freire, o ponto de partida de toda a prática educativa é a situação concreta, a realidade e o meio existencial. A educação, no sentido mais amplo, é a própria formação dos seres humanos ao longo da história e em práticas sociais diversas. É a própria formação do ser social. Então, na Pedagogia do Oprimido, que eu convido vocês a lerem esse livro, um livro muito interessante do próprio Paulo Freire, ele traz uma nova reflexão sobre a política pedagógica, né? E ele traz essa reflexão de que a educação ela precisa ser direcionada para os sujeitos, e que esses sujeitos, nos seus ambientes de luta, de resistência, eles criam e recriam outros conhecimentos. Então, ele reconhece como compromisso político a busca pela imersão das consciências das classes populares e sua inserção na crítica da realidade. A praxis educativa freiriana é a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo.
O embate dialético entre ação e reflexão presente neste método favorece uma mudança da consciência humana, da estrutura social e a uma aproximação crítica e reflexiva da realidade estudada. Uma das frases muito interessantes que ele traz, ele vai dizer o quê? Que a educação, por si só, ele não transforma o mundo. Essa ideia de que a educação pela educação, ela vai transformar, né, a educação pela educação, ela vai transformar a realidade social, é balela. Ele vai dizer que a educação, ele muda as pessoas, né? Esse ato de educar, o ensino-aprendizado significativo, essa concepção crítica e filosófica, né, que nós tanto estamos batendo em tecla aqui na disciplina de filosofia da educação, é que transforma as pessoas. E essas pessoas embutidas, né, compreendendo, né, a necessidade de uma transformação do social é que vai realmente mudar o mundo. No exercício da docência, o trabalho do professor não pode se restringir somente à sala de aula. Os professores e toda a comunidade escolar, eles se deparam com inúmeros problemas e a construção da autonomia põe-se como constante desafio. Então, o que seria essa autonomia dentro do ambiente escolar? Né? A autonomia em se fazer uma escolha, de conduzir uma aula de uma determinada forma, totalmente diferente daquela que foi conduzida em uma outra turma, porque os alunos aqui de uma turma, eles são diversos, eles têm essas especificidades que vão para além do que nós compreendemos enquanto alunos. Aquela ideia que nós falamos de o aluno enquanto tábula rasa. Então, é essa autonomia que nós estamos sempre batendo em tecla, né? Que é a autonomia que é de construção de novos paradigmas, a autonomia de construção de novos conhecimentos dentro da nossa comunidade escolar. Então, é a partir da docência que a margem de autonomia que o sistema educativo e curricular deixa nas mãos dos professores é o campo no qual eles deverão sua profissionalização. Então, a autonomia ela tem muito a ver com a própria identidade do professor, né? A construção da identidade enquanto professor, né? Enquanto aquele que está ali com um conhecimento que é para ser repassado, mas é um conhecimento que pode ser ressignificado para a vida dos alunos, né? Que pode ser ressignificado na prática dos seus próprios alunos fora da escola de aula, fora da sala de aula. Como os saberes docentes são elaborados, reelaborados e apropriados pelo professor? Né? Como que esses saberes docentes eles são elaborados? Será que eles são somente elaborados durante a sua formação inicial no meio acadêmico? Né? Como que eles podem ser reelaborados? Né? E como eles podem ser apropriados para o exercício da docência? Né? Essas são as perguntas e reflexões que eu faço para vocês. Então, a formação docente é construída historicamente antes e durante o percurso profissional do professor. E é também uma construção no social. Então, vocês que estão agora cursando os cursos de licenciatura e bacharelado, não pensem vocês que a prática de vocês, a prática docente, né, essa formação docente acaba após o recebimento do diploma. Muito pelo contrário. Essa prática de vocês, esse percurso profissional, na verdade, ele vai se ressignificar, ele vai ter realmente um sentido para a vida de vocês a partir da inserção de vocês no ambiente escolar, lecionando essas disciplinas na qual vocês estão habilitados. Cabe a vocês procurar outros mecanismos, né, digamos assim, de construção de novos conhecimentos, quer seja a partir das especializações, a partir da formação continuada, né, em cursos de aperfeiçoamento, mestrado ou doutorado, isso já é com vocês. Vocês vão perceber que o percurso profissional de vocês está somente começando nessa formação inicial e que a jornada, na verdade, é bem longa. Então, podemos dizer que esta formação depende essencialmente tanto das teorias que são aprendidas no ambiente acadêmico, quanto das próprias práticas desenvolvidas no cotidiano escolar, sendo, portanto, necessário compreendermos essa interação como condição sine qua non para a construção dos saberes. Então, são saberes que vão sendo construídos a partir dessa relação da teoria com a prática no cotidiano escolar. E que o exercício da ação docente requer preparo. Preparo que não se esgota nos cursos de formação, mas para o qual há uma contribuição específica enquanto formação teórica e que a unidade de teoria e prática é fundamental para a prática transformadora. Bom, alunos e alunas, eu espero que vocês tenham compreendido essa audioaula da unidade 3
Qualquer dúvida ou questionamento, ou reflexões mesmo, vocês podem estar dialogando comigo, dialogando com o próprio tutor e com os outros alunos no fórum de discussão. Eu convido vocês a visitar o fascículo da disciplina, que corresponde à unidade 3, bem como a visitar os outros materiais que são complementares a essa aula. Na próxima unidade, já na unidade 4, nós vamos estudar o conceito de transdisciplinaridade aplicado à educação. Desejo a vocês bons estudos!